Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês por que algumas mulheres ignoram os homens. Bom, só de ouvir essa frase você já deve saber, né? Tentar tirar algumas conclusões aí. Ah, a mulher ignora o homem porque ela só dá moral pra homem rico. Ah, a mulher ignora o homem porque ela só dá moral pra homem shed, bonito. Enfim... As mulheres são interesseiras. Só que, pessoal, como mulher, eu venho dizer pra vocês que nem sempre é por causa disso. Eu sou mulher e desde quando eu comecei a entender sobre relacionamentos, eu passei por várias situações, né? Principalmente ali, não necessariamente quando eu era criança, porque dessa época eu não me recordo muita coisa, mas vamos considerar ali dos meus 13 anos pra cá. Bom, pessoal, na minha adolescência, como eu já falei aqui pra vocês, eu era uma garota de aparência simples, vim de família pobre, não tinha condições de estar me arrumando, comprando roupas, não gostava de maquiagem, o meu cabelo passava mais tempo preso do que solto. Na época, eu tinha o cabelo um pouco ruim e não podia fazer alisamento, né? Porque era muito novinha. Então eu passava mais tempo com o cabelo preso do que solto. Então assim, isso minava muito a minha autoestima. Eu não tinha autoestima, eu não me sentia bonita, enfim, eu não via beleza quando eu me olhava no espelho. Então assim, pessoal, é complicado, né? Então, por eu não ver beleza em mim, sempre que eu saía na rua, sempre que eu ia pra escola, quando algum homem olhava na minha direção, mesmo que o cara não fosse falar nada comigo, mesmo que o cara não fosse, enfim, querer ter algo comigo, eu já tinha uma postura de muita timidez, de virar as costas ou então abaixar a cabeça. E automaticamente a minha voz sumia. Era como se eu não tivesse voz, entendeu? E se o cara falasse comigo, eu não teria condições de conversar com o cara, porque eu não saberia o que falar, e eu também não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, não sabia falar, não sabia o que falar com o cara, né? Ter assunto, no caso. Então, pessoal, é complicado isso. É bem complicado isso, porque você pensa que a mulher ignora o homem porque ela só gosta de homem rico, bonito. Não, pessoal, nem sempre. Eu, por ser feia, grande parte da minha vida, eu já tinha certeza que um homem bonito nunca olharia pra mim. Então eu já tinha certeza que quem chegaria em mim seriam meninos assim como eu. Meninos de aparência simples, e mesmo sendo meninos de aparência simples, eu tinha muita vergonha deles, entende? Até mesmo dos meninos feios, era como se eu me sentisse mais feia do que eles. E por me sentir mais feia do que eles, eu não sabia como reagir, o que falar, o que fazer, entende? Então, pessoal, na minha época de adolescente, alguns caras até chegaram em mim. Caras assim como eu. Só que eu não sabia o que fazer. Alguns não tinham coragem de chegar pessoalmente em mim. Então eles me mandavam mensagens no Facebook. E assim, pessoal, até mesmo para conversar no Facebook, eu também não levava jeito nenhum.
eu não tinha assunto, eu não sabia o que falar. Então só do menino me mandar mensagem, eu não sabia como reagir, o que fazer, o que falar. Então automaticamente eu já ignorava, entendeu? Mas não ignorando por deboche. É porque eu estava em crise de ansiedade, em crise de nervosismo. Toda vez que algum cara me mandava mensagem, logo eu já imaginava, tipo assim, já me dava uma crise, um pânico. Então assim, eu fugia de longe do celular, pessoal. Eu deixava o meu celular num canto e saía de perto. Porque na minha cabeça, se eu não tô vendo a mensagem, então eu não ficaria pensando coisas, né? Então assim, pessoal, só quem realmente é tímido, vergonhoso, vai entender isso que eu tô falando. Eu passei muitos anos da minha vida sendo extremamente vergonhosa e não sabia o que fazer. E a minha vergonha era tanta, o meu nervosismo era tanto, que me dava um branco na cabeça e eu não sabia o que falar. Por exemplo, pessoal, teve uma situação que uma vez eu fui passar o ano novo no sítio do meu tio. E assim, uma cidade totalmente diferente, eu até então nunca tinha ido lá. E eu fui, né, com a minha mãe. Aí o meu tio morava no sítio e na cidade ali, para nós irmos, a cidade era um pouco longe. Então decidimos ir para a cidade mais perto e era uma cidade menorzinha. E aí, pessoal, fomos nessa cidade menorzinha. Quando chegou lá, eu fiquei andando com a minha prima, né? E minha prima tinha umas amiguinhas. Aí ficamos lá, nós 4, passeando pela praça da cidade. E nisso, pessoal, essas garotas, alguns meninos estavam de olho nelas. Então assim, a minha prima já tinha um carinha querendo ficar com ela. E as outras amigas delas também, cada uma já tinha uma pessoa. Só que aí, pessoal, em mim, assim, chegou basicamente uns 4 garotos. Não, 5, foi 5. Chegou 5 garotos, pessoal, e não foi os mesmos garotos que chegaram nas minhas primas, né? Eram outros. Então, assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu nunca tinha visto aquilo acontecer na minha vida. Eu nunca tinha experienciado isso, né? De ter ali 5 garotos chegando em mim ao mesmo tempo. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas primeiro veio um. Tô olhando aqui, pessoal, a academia tá sempre cheia, né? Como sempre. E assim, chegou um garoto em mim, depois chegou outro, e assim foi, sabe? E cada garoto que chegava em mim, pessoal, eu praticamente fiquei muda. Eu não sabia o que falar, eu só abaixava a cabeça e ali o cara já entendia, sabe? Teve um que, tipo, até uma lágrima caiu dos meus olhos de tanta vergonha, pessoal, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Tanto menino, sabe, chegando em mim. E olha que eu nem era bonita, pessoal. Essa época aí, ó, eu tinha 15 para 16, eu acho. Aparência simples. A única diferença é que, como era um ano novo, eu soltei o meu cabelo. Então assim, o cabelo já me deixava bem diferente, né? O cabelo solto me deixava bem diferente de como eu era com o cabelo preso. Então assim, pessoal, eu ignorei os caras, porque senão ia me dar uma crise de pânico, entendeu? Se eu não queria ignorá-los. Eu não queria, tipo, entendeu? Os meninos
eram até legais, tentaram conversar comigo algumas palavras, mas sabe quando a crise de pânico vem e você não sabe, você quer falar, mas parece que a garganta tranca? Então isso aconteceu comigo. Ao longo que eu fui ficando, né, mais velha, eu tive que ignorar alguns caras, não porque eu queria ignorar, eu queria conversar com eles, eu queria conhecer eles, mas me deu a crise de pânico. Eu era muito vergonhosa, muito tímida, e a hora que o cara chegava, eu não sabia como reagir. E aí depois que eu já estava calma, aí já era outro dia, eu já não tinha contato com os garotos, não tinha pego número, não, entendeu? Já estava em outra cidade. Então assim, pessoal, eu me arrependo dessa época, sabe? Aonde eu era extremamente tímida, porque eu ignorei alguns garotos aparentemente legais, só que não ignorei porque eu quis. O meu desenvolvimento não estava preparado para lidar com os homens. Eu não sabia interagir com os homens. Eu não me sentia bonita. Então assim, já começa aí, né? Hoje, para você chegar numa pessoa, você no mínimo tem que se sentir bonito. Porque se você não se sente uma pessoa bonita, você não vai ter ânimo de chegar numa pessoa. Você não vai ter coragem. E caso a pessoa te ignore, aquilo vai ser um grande trauma na sua vida, aonde você não vai saber como reagir. Às vezes você vai passar vergonha na frente da pessoa, né? Tipo eu, gaguejando na frente dos garotos, abaixando a cabeça de tanta vergonha, não sabendo o que dizer, não tendo palavras, não tendo assunto, enfim, não tendo coragem de pelo menos pedir o número da pessoa ou perguntar o nome, pessoal. A hora que vem a ansiedade, né, a crise de pânico, você não consegue nem mesmo perguntar o nome da pessoa. Porque assim, às vezes no momento ali você tava com vergonha, mas se por um acaso você perguntar o nome da pessoa, ela pode falar o nome, você acha o Facebook dela e depois vocês conversam por lá, né? Mas não, pessoal, não, isso não aconteceu. Eu realmente fiquei extremamente vergonhosa e eu não sabia o que fazer.